Imagem e áudio está perfeito, manda bala. Então vamos lá. Fechou. Então vamos. Bom, então começando aqui a nossa conversa dessa noite, eu agradeço aí as pessoas que se logaram para nós apresentarmos a nossa atividade da campanha Calçadas do Brasil. Meu nome é Marcos de Souza, eu sou editor do portal Mobilize. Eu sou Marília, outra colaboradora da equipe. Marília Delbrandi, arquiteta. Sou arquiteta. É mais inteligente do que eu que sou jornalista, então manja mais do assunto, né? Mas eu vou começando, eu acho que a gente teria que antes recuperar um pouquinho da própria história do Mobilize. Nós começamos a nossa atividade em 2011, em setembro de 2011, com um pequeno estudo, que foi o Estudo Mobilize 2011, comparando a mobilidade urbana sustentável em 13 capitais brasileiras. Foi um estudo inicial bastante intuitivo, mas que nos permitiu entender que havia muita falta de informação sobre mobilidade de forma geral nas cidades. Posteriormente, em 2012, nós começamos a pensar na possibilidade de fazermos uma campanha para avaliar as calçadas. Não falávamos em caminhabilidade naquele momento. A ideia era tentar verificar a qualidade desse equipamento simples, teoricamente uma coisa óbvia, né, que as cidades têm e que permitem que a gente circule a pé, de cadeira de rodas, com carrinho de bebê, com uma mala de rodinhas e coisa e tal. O Macapá também está presente agora. Legal. Legal, hein? E então nós fizemos em 2012 e 2013 a primeira campanha Calçadas do Brasil, ainda com uma metodologia bastante intuitiva, que foi pensada muito rapidamente com alguns amigos arquitetos, com a nossa experiência de jornalistas e tal. E nós fizemos uma avaliação que teve uma repercussão imensa, saiu em todos os veículos de comunicação do Brasil, assim, com grande expressão, e gerou, de fato, uma resposta positiva de autoridades de algumas cidades, que fizeram algumas ações para melhorar a situação das calçadas. São Paulo é um exemplo, Salvador é um outro exemplo, a gente tem exemplos em várias cidades do Brasil, em Fortaleza também, e algumas cidades aqui do Sul. Mas assim, de forma geral, de 2013 para cá, a condição de caminhabilidade das cidades não mudou muito. As calçadas continuam sendo maltratadas e os pedestres acabam tendo que sair para a rua, os cadeirantes são obrigados a circular no meio do asfalto para conseguirem sobreviver. Então nós, já há 2 anos, começamos a pensar em refazer a campanha Calçadas do Brasil, mas dessa vez com uma visão mais ampla. Porque na primeira campanha nós já tínhamos notado que, além da calçada em si, havia também outras condicionantes que faziam com que a pessoa se arriscasse ou se aventurasse a caminhar ou não. E são coisas assim simples, às vezes a iluminação, a falta de uma faixa adequada de travessia, o ruído, o excesso de ruído, a poluição numa via, por exemplo, são coisas que acabam fazendo com que alguém decida fazer, às vezes, um pequeno trajeto de 1 ou 2 quilômetros de carro, simplesmente porque as condições para se caminhar ou para se andar de cadeira de rodas e tal são muito ruins. Então nós estudamos o assunto de caminhabilidade, fomos buscar literatura internacional, reunimos algumas pessoas que são, né? Assim, pessoas que representam organizações. Eu acho que na nossa apresentação lá no site, quem já esteve lá, pode notar que a gente citou, por exemplo, a Mili Malatesta, a doutora Mili Malatesta, que faz um blog, que é o Pé de Igualdade, que é uma especialista em caminhabilidade, o pessoal da Corrida Amiga, que trabalha com esse assunto há bastante tempo, o pessoal do Cidade Ativa, que trouxe a metodologia desenvolvida nos Estados Unidos. Contamos também com a participação da Danielle Hope, do ITDP, que fez alguns comentários em algumas reuniões que a gente fez. Tivemos a Mila Guedes participando disso. Tivemos, não diretamente nas reuniões, mas o Ira Lourenço, de Brasília, com algumas sugestões. Tivemos o Lincoln Paiva, do Green Mobility, também com algumas sugestões. Quem mais? O Tuca Munhoz, que é um cadeirante, um militante da área de acessibilidade, participou também dessa atividade. Então foi muita gente, desculpe-me se eu esqueci alguém, desculpe mesmo,
mas foi muita gente, foram várias reuniões e que geraram uma metodologia que ficou muito complexa. Então nós simplificamos e chegamos a esta, digamos, essa métrica que a gente tem hoje e que nós julgamos que seja adequada para todas as cidades. A gente já passou por uma etapa preliminar, né, de teste com esse formulário, e a gente adaptou algumas coisas, e por isso a gente vai dar uma passada junto com vocês agora, para poder tentar sanar algumas dúvidas, né, ainda que elas venham a surgir a posteriori, mas a gente vai tentar dar uma passada aqui, já dando meio que uma indicação do que a gente encontrou, assim, de dificuldade, enfim, que vocês provavelmente vão encontrar nessa avaliação. E acho que é importante a gente começar pela definição do local, né? Eu acho que tem uma coisa importante que eu esqueci de falar. Na campanha passada, quando nós terminamos a campanha, fizemos os eventos, entregamos os relatórios para a imprensa e para as autoridades, a resposta das autoridades foi aquela de sempre. A responsabilidade de manutenção das calçadas é compartilhada entre o poder público e o dono do imóvel. Então, de alguma forma, os governantes escaparam do assunto porque, enfim, disseram que era o ouvinte que estava lá, o telespectador que estava vendo o programa, que deveria cuidar da sua calçada. E o que nós fizemos, então, agora, é priorizar priorizar avaliações em locais onde existam edificações ou instalações cuja responsabilidade seja apenas do poder público. Então, são hospitais, escolas, universidades, terminais de transporte, equipamentos esportivos, enfim, tudo aquilo que mantido pelo poder público, pela prefeitura, governo do estado ou governo federal. E aí, nesse sentido, a gente consegue ter um pouco mais de resposta também do poder público em relação a uma avaliação que vai dar um retrato de como é a situação daquela calçada naquela cidade, né? A gente está falando de uma avaliação da caminhabilidade nas cidades brasileiras, mas a gente sabe que a gente, óbvio, não vai conseguir ter uma avaliação tão profunda. A gente está partindo de algumas avaliações pontuais, e isso vai mostrar um retrato de uma das determinadas cidades que a gente está avaliando, né? O ideal, aí pensando já nos lugares, né? A gente está partindo de edifícios públicos e equipamentos que são mantidos pelo poder público, como o Marcos falou. E aí a gente precisa também... O ideal é que a gente não se situe apenas em uma região da cidade, por exemplo, só no centro da cidade, mas que a gente tenha uma certa diversidade para que a composição dessa nota final, vamos dizer assim, que a gente vai chegar, né, no fim da avaliação e na tabulação dos resultados, que mostre também como é, vamos dizer, um aspecto geral daquela cidade. Então, assim, se a gente avaliar uma área que foi requalificada, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma certa nota. Se a gente avaliar Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, a gente já consegue ter uma nota que ela vai mostrar um pouco mais de complexidade do que só de um espaço que foi requalificado ou mesmo por um outro olhar de um espaço que seja muito problemático. Então, a gente tem que ter um certo cuidado em escolher esses locais para que isso também dê um pouco o tom de como é, né? Assim, ainda que genericamente, mas de como existe uma diversidade de tipos de calçadas que são bem tratadas em alguns locais e em outros já tem falta de verba e já tem falta de cuidado do poder público, de manutenção, né? Isso. Acho que é mais ou menos por aí. Eu estou um pouco preocupado, porque eu vendo aqui a nosso monitor, parece que a transmissão está congelada. Não sei se vocês aí do outro lado estão recebendo as informações, enfim, ou se nós estamos congelados, como eu estou vendo aqui verdade, na nossa faz tela. Tempo? Faz Agora eu algum acho que tempo. voltou. Nós voltamos a nos movimentar, desculpa. Então, se houve essa interrupção, enfim, nós vamos continuar seguindo aqui com calma. O que a Marília levantou é verdade. Eu me lembro que em 2012, 2013, nós, enfim, pedimos que as pessoas de cada local, como vamos fazer agora, quer dizer, cada um de vocês deverá selecionar aqueles locais que vocês considerem importantes de avaliar. Quer dizer, nós aqui de São Paulo não vamos saber nunca quais são as ruas, as praças, as edificações que devem ser, em torno das quais devem ser avaliadas as calçadas, por exemplo, em Macapá, ou em Rio Branco, ou em Salvador, até a gente sabe, mas, enfim, em Palmas, em algumas cidades que estão mais distantes. Quem conhece a cidade
sabe o local onde tem mais circulação de pedestres, sabe o local onde a demanda por um equipamento bom de calçadas é bom. E não é só calçada, na verdade, a gente está falando de calçada, sinalização e tudo mais. Então, quando nós fizemos a campanha, em 2012, 2013, me lembro que Fortaleza acabou tendo uma nota muito boa, porque por um azar do destino, ou sei lá, os locais que foram escolhidos pela pessoa que fez a avaliação lá eram locais que tinham passado por uma obra recente de manutenção de calçadas. Então a nota saiu muito boa e não refletia o que acontecia na cidade. Aí as pessoas de Fortaleza mandaram muitas mensagens reclamando da avaliação que nós tínhamos feito. Então o cuidado é assim, tentar olhar a cidade como um todo, em todas as regiões, norte, sul, região central, mas na região mais urbanizada. Nós não queremos, quer dizer, não precisamos, não devemos talvez avaliar aqueles bairros muito novos, onde a implantação da infraestrutura ainda não aconteceu plenamente. Vamos tentar olhar o casco urbano que está mais consolidado, assim, a região central, os bairros mais tradicionais, não necessariamente bairros pobres ou ricos, enfim, a cidade como um todo, mas sempre olhando as escolas, hospitais, universidades, enfim, equipamentos mantidos pelo Estado, tribunais, Câmara Municipal, enfim. Nós fizemos uma experiência aqui em São Paulo o ano passado, também foi feita uma experiência em Belém, em Fortaleza, onde mais? Em Brasília, Teresina. Tiveram algumas avaliações no Rio de Janeiro. E a gente foi interessante notar isso, que nem sempre um tribunal de justiça, que deveria ser um lugar que deveria dar exemplo de como manter a calçada, nem sempre esse local tem a condição de caminhabilidade adequada. Então, o próprio departamento de trânsito, né, da cidade, enfim. E aí a gente vai encontrando esses problemas. Eu acho que agora a gente já pode passar para o formulário, já tem mais gente aí assistindo. E aí a gente, enfim, vamos falar um pouco, né? Na verdade são 2 formulários, ele está disponibilizado para impressão, né? No formato PDF, que vocês conseguem baixar e levar para poder fazer anotações. Enfim, se vocês olharem de perto, esse aqui é o formulário impresso. Algumas pessoas preferem levar o formulário assim, até por uma questão às vezes de segurança, não andar com o celular, preferem levar o formulário impresso, completar aqui as informações e depois repassá-las no computador. Para passar, o formulário online ele é bem tranquilo, mas eu quero só reforçar que, na verdade, a gente vai contabilizar as avaliações que estão cadastradas no formulário online, porque, obviamente, a gente não tem como ter a informação que vocês anotaram no papel. Então, eu acho que é um bom material para vocês levarem para campo, porque você consegue manusear bem, assim, né? Mas, enfim, aí fica a cargo de cada um. É importante completar as informações pessoais para que, em eventuais dúvidas, a gente entre em contato futuramente, né? Colocando e-mail, a cidade da avaliação e aí o local avaliado, né? Eu acho que isso é importante a gente falar que, como a gente está falando de caminhabilidade, a gente não está falando de um ponto físico, estático, a gente está falando de um trecho. Então, é importante pensar, eu acho, em como você se locomove nesses arredores, nas imediações desse edifício público, que é o que vai ser avaliado, e tentar pensar em, sei lá, qual seria um trajeto mais realizado pelos pedestres mesmo, por exemplo, a descida desde um ponto de ônibus até um local tal, mas assim, acho que dentro de algo palpável, assim, 100 metros ou um pouco, mais ou menos assim, né? Dar uma caminhada por ali e tentar entender como é que funciona essa calçada nessas imediações aí que a gente está falando. Então, a gente pede que vocês preencham o número da rua entre número tal e número tal, né? Para poder marcar exatamente esse trecho que está sendo avaliado, e não exatamente na frente de um lote, mas especificamente. E aí a gente vai falar... Se você quiser usar o material impresso... eu estou usando aqui também, né? Perfeito. Então... Eu só queria fazer uma observação importante, quer dizer, uma das tarefas de vocês que estão aí do outro lado é selecionar os locais que deverão ser avaliados. Sim. É a responsabilidade de vocês, nós vamos acreditar que vocês escolherão os melhores lugares, os lugares que são representativos da cidade. Em algumas cidades que a gente já tem avaliação, a gente pode mandar para vocês, enfim, esses locais que já tem avaliação, por exemplo, em Teresina, que tem um número um pouquinho mais expressivo, Belém já tem algumas, e enfim, acho que Brasília tem duas ou três. Rio também. E aí o Rio já está praticamente completo, né? E aí a gente pode mandar para as pessoas específicas de cada capital as avaliações que já foram feitas, para que elas não sejam repetidas também.
E aí, enfim, a gente pergunta o volume do tráfego e o horário da avaliação, porque isso é importante para medir alguns dos quesitos que a gente vai passar mais na frente, que seria conforto ou mesmo sensação de segurança. E aí, é bem legal se vocês estiverem trabalhando, por exemplo, no formulário, se vocês estiverem com o formulário impresso, por exemplo, porque vocês conseguem fotografar alguns problemas ou, enfim, ou pontos positivos das calçadas, e no fim do formulário, enquanto vocês estão fazendo a avaliação, mesmo se estiver preenchendo o formulário online, dá para sair da tela e voltar, mas fazer fotos do local para poder subir isso no formulário no final, porque a gente tem um material bem legal, né, no fim da campanha. Mas a ideia é que a gente possa ter no final da campanha, a gente possa reunir as informações, as notas, observações sobre cada local, eventualmente alguns textos que comentem o local. Seria interessante ter textos que a gente tem um campo aberto sempre no final das perguntas para comentários. E fotos, assim, é importante fotografar até para que a gente tenha referência mesmo e a gente possa, de alguma maneira, avaliar se aquela nota ela não está, vamos dizer, se não é um ponto fora da curva, se ela está coerente com as outras avaliações que estão sendo feitas no país. O Alessandro está perguntando quando que eles poderão fazer sugestões. A gente vai apresentar o formulário e aí no final vocês podem fazer sugestões. A gente vai tentar passar meio rápido, porque é um formulário... Assim, ele não é extenso de demorar para fazer a avaliação, mas tem alguns pontos aqui que são um pouco mais difíceis. Então, vamos lá. A gente começa falando um pouco da acessibilidade, então a gente tem perguntas que vão dentro desse tópico, dentro dessa sessão de acessibilidade, falando da calçada em si. E aí, o primeiro tópico é falar sobre a regularidade do piso, e a gente sempre coloca uma nota de referência, né, de 0, 5 e 10, mas tem uma escala de 0 a 10 que vai de 1 em 1, né? 1, 2, 3, uma nota que vai de 0 a 10, sendo 0 a nota mais baixa e 10 a nota mais alta. No caso da regularidade do piso, a gente sugere aí que, se caso haja dúvida, que se use um carrinho de feira, alguma coisa assim, para verificar se tem muito impacto. A gente dá sempre uma sugestão de como avaliar, e aí vocês podem entrar em maiores detalhes, né? E aí a segunda pergunta é sobre largura total e largura da faixa livre. Isso pressupõe, né, que existe um certo entendimento sobre o que seria uma largura de faixa livre, né? Acho que é importante pensar que uma calçada dividida entre aquela faixa de acesso que está próxima do imóvel, que é uma faixa geralmente de 20 centímetros, alguma coisa assim, a faixa livre, que é a faixa que tem que ter pelo menos 1,20 m, né, para que um cadeirante possa passar com tranquilidade, e a faixa de serviço, onde deveriam estar os postes, as árvores, os equipamentos, enfim, todos equipamentos urbanos. Então, esse é o mínimo que se pede. Claro que tem calçadas que tem muito menos do que isso. Mas exigem também, né, depende do fluxo de pessoas, então é importante ter essa consideração. Assim, uma coisa que é legal de avaliar, duas coisas. Primeiro, uma trena é interessante. Quando não houver uma trena, pode-se pegar um barbante, fazer uns nós no barbante, quer dizer, um nó de 1 metro, 1,5 m e tal, para que se possa ter uma noção da largura de cada uma daquelas faixas. Acho que uma coisa importante nesse aspecto da largura é aquilo que a Marília citou agora, que às vezes uma calçada ela é estreita, mas enfim, você tem uma pequena circulação de pessoas por ali. E às vezes uma calçada até tem as medidas, ela tem 1,50 m de faixa livre, mas o movimento de pedestres é tão intenso que as pessoas acabam vazando para a rua, ou seja, a calçada não tem capacidade para suportar o tráfego de pedestres. Então isso tem que ser avaliado também, pode ser colocado como um comentário aqui adicional, aqui na parte de baixo, assim, na complementação da avaliação. Tem um outro lado, que é a inclinação transversal. É muito comum a gente andar em cidades ou porque se colocou uma rampa de carros na calçada, ou porque a calçada tem algum desnível, o terreno tem algum desnível, a calçada fica inclinada, dificultando o caminhar. Então é importante usar, por exemplo, um celular que tenha um inclinômetro, um nível de bolha, para entender se aquela inclinação ela está num nível adequado ou se ultrapassou. Na verdade, aí tem uma escala, né, que nós dissemos, quer dizer, que vai também de 0 a 10, imaginando-se que a inclinação, né,
ela tem que ser dá a impressão, na verdade, que a calçada seja plana, você não se note essa inclinação. A inclinação deve ser suficiente apenas para o escoamento da água, para a drenagem da água das chuvas. Podemos falar também de barreiras e obstáculos. É muito comum você ter calçadas em que você tem degraus, porque tem entrada de carro, ou porque a rua é em subida, então se fazem degraus para facilitar a colocação das rampas de acesso de automóvel nas garagens. É muito comum que também se coloquem objetos, ou se coloque uma escada, ou se coloque alguma loja que invada, às vezes, o espaço da calçada. Isso pode ser anotado. Também é muito comum em muitas cidades, e é bom até, em alguns casos, que se tenha cadeiras, que se tenha espaços onde as pessoas se reúnem para tomar um chopp no fim da tarde, na frente de um bar, por exemplo. Aí embora não seja um obstáculo fixo, vale a pena registrar isto num comentário aqui, para se verificar se a ocupação daquela faixa por cadeiras, por mesas, se está, vamos dizer assim, atrapalhando ou não o fluxo de pedestres. Um comentário que pode ser colocado aqui. Mas a gente colocou alguns exemplos aqui. Às vezes um excesso de postes pode dificultar a passagem de uma pessoa. Você fez aquele comentário que a gente falou na reunião sobre o comentário que a Tatiana tinha feito do Caminha Rio, né? De tentar entender também qual a característica daquela cidade, de como isso interfere de fato negativamente na circulação, nesses obstáculos, né? Explique. Na verdade, a gente teve uma contribuição de uma das colaboradoras, né, do Caminha Rio, e ela comentou, bom, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma particularidade que é uma ocupação de calçada em alguns períodos do dia, né? Por exemplo, por bar e mesas de bar e tal. Então, tentar entender até que ponto isso de fato interfere ou isso é valorizado por aquelas pessoas que transitam ali, né? Afinal, se a gente pensar em movimento de rua e de sensação de segurança, às vezes aquilo é benéfico e não atrapalha tanto assim a circulação, né? Então, eu acho que é tentar sempre se sentir como um pedestre e fazendo um trajeto na cidade e como aquilo interfere ou pode qualificar, de fato, aquela experiência ali na rua, né? Pensando não só na nossa própria locomoção, né? Porque eu acho que cada um tem uma condição subjetiva de se locomover na cidade e, por exemplo, eu não tenho restrição de mobilidade, mas uma pessoa que tem uma restrição, ela vai, enfim, sentir aquele espaço de uma maneira diferente. Então, a gente está fazendo uma avaliação que ela diz um pouco sobre a nossa condição de caminhabilidade, mas a gente também tem que pensar em como aquela calçada ela atende a diversos tipos de pessoas e grupos, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre tentar entender, e apesar de ser uma avaliação que ela tenta dar um retrato um pouco da caminhabilidade, para que a gente possa comparar uma cidade com a outra, são avaliações que elas têm um cunho um pouco subjetivo também. Então, a gente tem isso claro, né? Mas, de qualquer maneira, é sempre importante entender como essas diferenças vão aparecer. Por isso que os comentários, né, escritos, eles são importantes, porque aí a gente vai conseguir entender qual foi o critério daquela pessoa em avaliar e como que ela... Não precisa ser nada muito extenso, a gente dá uns exemplos de como fazer esses comentários, mas para poder a gente, assim, ficar um pouco mais palpável e que não seja uma nota tão crua, assim, né? Pessoal, nós já são 8h30, ou seja, nós temos que dar um gás aí. Vamos, então falar de rampa de acessibilidade? Vamos. Bom, uma coisa que é óbvia em qualquer cidade é a existência de rampas de acessibilidade nas esquinas, de preferência alinhadas com as faixas de travessia, faixas de pedestres, para que não apenas os cadeirantes, mas as mães com carrinho de bebê, uma pessoa como a Marília, que está com uma mala agora, que vai viajar, possa passar com a sua mala sem dificuldades, enfim, que a gente possa atravessar com segurança, possa descer e subir a calçada sem nenhum problema. Aí a gente vai para a sessão seguinte. Só terminar. Tá. Então, tem 3 níveis de situações em que você tem, ou não existe a tal da rampa, ou a rampa existe, mas ela é mal desenhada ou mal cuidada, ou a rampa é perfeitamente de acordo com a NBR 9050, que é a norma brasileira que define essas coisas de acessibilidade. Assim, a gente entende que nem todo mundo tem um conhecimento técnico, né, dessas normas e tudo, e por isso que a gente usa essas fotos, porque eu acho que elas demonstram bem o que a gente está falando, assim. Aí na sessão seguinte já é uma questão de sinalização para pedestre. Só para concluir, então a primeira etapa, acessibilidade, nós chamamos, é a calçada em si, ou seja, o equipamento físico da calçada, a
a calçada construída. Tá? Agora nós vamos entrar na parte de sinalização. De sinalização, e aí a gente faz uma breve introdução de uma outra campanha que a gente fez, a Sinalize, em 2014 e 2015, falando um pouco dessa defasagem de sinalização para pedestre, né? A gente conhece, assim, largamente, transitando pelas cidades, assim, amplitude de sinalização para carro, mas para pedestre fica bem defasado. E aí é nesse sentido que a gente está fazendo essa avaliação também da calçada, porque isso é um suporte para a segurança do pedestre, né, e orientação. Então, aí na questão de segurança a gente coloca a faixa de pedestres, né? E a faixa de pedestre tem uma observação a fazer. Teoricamente, todas as esquinas de todas as ruas deveriam ter faixas de pedestres. Agora, claro que se você tiver uma rua em que o movimento é praticamente nenhum, né, talvez essa faixa não seja necessária e talvez caiba colocar essa observação aqui nos comentários adicionais e talvez não atribuir uma nota 0, por exemplo, no local onde não tem a faixa, porque talvez essa faixa não seja necessária. Mas, enfim, esse em áreas de maior movimento, onde tem muita gente circulando, geralmente tem muito carro também. Então, em princípio, a gente considera que nesses locais, todas as esquinas têm que ter a faixa de pedestre alinhada, inclusive, com as rampas de acessibilidade. E aí seria, né, uma referência para uma nota 0 em que as pessoas se arriscam e não tem faixa de pedestre. A nota 5 já seria uma faixa que ela está sem manutenção e a nota 10 uma faixa que ela é bem visível. Tem uma coisa que é interessante. O que é uma faixa de pedestres perfeita? Seria uma faixa bem pintada, talvez até com uma longa faixa, permitindo que não só o pedestre veja bem a faixa, mas que o motorista de longe entenda que ele está se aproximando de uma faixa de pedestres e que ela seja iluminada para que o motorista possa enxergar os pedestres fazendo a travessia no período noturno, por exemplo. Então, essa é uma visão. Claro que é uma situação ideal, que mesmo em cidades grandes aqui do Sudeste, isso é pouco comum, mas isso seria o adequado para que todo mundo pudesse circular à noite com segurança. Isso. Aí já na próxima questão seria sobre a semaforização para pedestres e verificar se há um semáforo específico, né? Se há sinal sonoro para pessoas com deficiência visual também. E é importante aferir o tempo não exatamente medir, mas ver se o tempo de espera é adequado para aquele fluxo de pessoas que tem ali, né? Ou se as pessoas esperam muito para atravessar e tem um curto tempo, tem que sair correndo na hora que o sinal abre. Fecha para carro e abre para as pessoas, né? E aí, enfim, é mais ou menos isso. Aqui a gente também dá umas notas de referência contando esse tempo semafórico. Isso é simples, é uma contagem simples. É uma observação que você faz. Mas é importante, porque uma das coisas que fazem com que as pessoas se arrisquem, às vezes, no trânsito, é o fato de que elas chegam no semáforo, tem que esperar muito tempo, aí o semáforo abre, 1, 2, 3, já está fechando, a pessoa tem que correr. Então, verificar qual é o nível de carinho que a cidade trata o pedestre na hora que ele tem que atravessar a rua no semáforo. É isso. Isso. Na questão seguinte já fala sobre mapas e placas de orientação, para orientar, de fato, o trajeto dos pedestres. Você podia dar o exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existe um projeto que chama Walk Rio, que aí é mais para um cunho mais turístico, vamos dizer assim, mas que serve de bastante para orientação entre estações de metrô ou entre pontos turísticos, que aí te diz um raio de caminhada e você consegue se entender sem ter que, né, algumas pessoas ainda não têm acesso a mapas ou nem sabem como lidar com isso num celular. Então, o ideal é que isso esteja exposto num espaço público, que as pessoas possam se orientar e ver que, na verdade, os trajetos entre pontos podem ser feitos tranquilamente a pé em pouco tempo, mas muitas pessoas não têm essa informação. Então, essas placas de orientação, elas são bem bacanas para incentivar que as pessoas caminhem. Acho que especialmente nos locais onde você tem gente de fora, turistas, por exemplo, cidades como Salvador, como Rio de Janeiro, mesmo Brasília, enfim, Fortaleza. Isso, Recife, são cidades que provavelmente Nordeste, investiriam Manaus, mais nisso, Belém. Mas mesmo São Paulo a gente tem assim, praticamente não tem. Não existe. Não existe. No Rio realmente tem esse projeto que tem bastante
placa de orientação. Então, assim, a gente acha que isso vai pontuar pouco em grande parte das capitais. Mas a gente acha importante destacar aí essa questão. A próxima sessão já fala sobre conforto, né, para quem caminha, tentando medir um pouco, entender um pouco de ruído, poluição, arborização, mobiliário, como isso apoia ou, né, distancia o pedestre porque às vezes do você caminhar tem na cidade. uma rua que tem até uma calçada larga, boa, mas assim, o lugar é muito quente, tem um tráfego pesado, um ruído excessivo, tem muita fumaça, então as pessoas não querem ficar ali, elas vão evitar aquele trecho. Então tentar olhar de que maneira a cidade oferece algum conforto para que as pessoas caminhem, que aquela travessia, aquele caminho não seja uma pena, mas que seja um prazer, que seja um passeio mesmo, para quem vai se deslocar com os filhos, por exemplo, até a escola. Isso, na primeira questão que a gente vai tentar ver, né, qual a nota dessa calçada para ruído, a gente sugere que vocês vão com um aplicativo de celular que consegue medir os decibéis. Tem uma diferença de um aplicativo para outro, a gente já percebeu isso, mas é mais para uma ideia global, assim, de como é o ruído ali. E por isso lá no começo que a gente pergunta se o tráfego de veículos é intenso, moderado, porque isso influencia diretamente também nesse conforto de quem caminha, né? É uma coisa assim, olha, vocês verem, ele está medindo aqui agora o nível de decibéis desse local aqui. Ele está oscilando muito, porque eu estou falando e passa um carro na rua e se altera. Mas ele dá uma média, no final, uma média de decibéis. Às vezes, geralmente ele mede por 1 minuto e aí no fim sai uma média ali, que aí é o que a gente já notou. Quando não houver, quem não puder usar um decibelímetro, um celular, não há problema, é só sentir se o ruído atrapalha, se o ruído de fato agride muito e te expulsa dali, se você se sente com vontade de cair fora daquele lugar por causa do excesso de barulho. É isso. Na questão seguinte é de poluição atmosférica, que na verdade realmente é difícil da gente medir, né? Mas a gente aqui coloca uma nota de referência que vai ser bem assim, para você sentir como você se sente nesse local. Se ele é visivelmente poluído, com muito tráfego de veículos a diesel, por exemplo, ônibus, caminhão, fumaça visível, uma nota 5, que já seria um tráfego intenso de veículos, com motocicletas, ônibus e vans. E aí no 10º já seria com menor nível de poluição, que você consegue inclusive sentir o aroma das flores, né? Então assim, é assim que a gente vai conseguir medir. Aqui em São Paulo a gente tem um suporte de alguns relógios, né? Que dizem qual é a qualidade do ar, mas a gente sabe que isso vai ser dificilmente de acontecer em outros locais. Em muitas cidades, mesmo em São Paulo, em locais que não tem esse relógio que diz qual é a qualidade do ar, mas em geral, acho que com essa nota de referência dá para já... Né? Posso fazer um comentário só? Claro. É que na verdade nós tentamos achar uma maneira mais objetiva de medir isso, mas os equipamentos que estariam disponíveis são equipamentos caros, importados. E assim, conversamos com especialistas em poluição e o que eles sugeriram é que a gente observasse o tipo de veículo que circula ali. Se tem muito veículo diesel, muita motocicleta, provavelmente a poluição é maior. Onde tem apenas automóvel, provavelmente a poluição é menor. Mas em alguns locais você sente o cheiro ou vê mesmo a poluição. Então é mais fácil até. Uma rua que passa muito caminhão, você vê aquela fumaça preta saindo e isso é fácil, a nota 0 é evidente. Na questão seguinte, sobre a existência de mobiliário urbano e praça, seria sobre pontos de apoio para você, né, sentar, para você descansar, ou equipamentos como bebedouros e banheiros públicos. Assim, caminhar é uma coisa que é muito legal, mas de repente dá vontade de ir ao banheiro. De repente acontece um problema, assim, começa a chover. Então talvez você precise eventualmente fazer ter algum lugar em que você possa descansar, por exemplo, tomar uma água, enfim, dar um tempinho para seguir adiante sua viagem. Então se há isso, se há pequenas praças, se há bancos, se há árvores... Até abrigos de ônibus, né? A gente colocou aqui, podem dão funcionar, esse apoio. Exatamente. E isso dentro de conforto ainda. Aí o último ponto
Não, não é o último ponto, não. Penúltimo. O penúltimo ponto é a arborização e paisagismo. É muito melhor caminhar num lugar que tenha árvores frondosas, que te dão sombra no dia de sol e que você tem um jardim, uma paisagem bonita e coisa e tal. Então, locais assim, fachadas que têm essa característica adequada, bonita, né? Essa variação de coisas, mas essa cobertura que esfria um pouco o ar, que umidifica um pouco o ar, também a gente considera como uma coisa importante para estimular as pessoas a caminhar. Então, é importante contar até o número de árvores que tem. Claro que quando se tiver uma mudinha lá, fininha, a gente não considera que é uma árvore ainda. A árvore é uma coisa já mais formada, uma boa copa. E tem uma questão que eu acho que é importante, até que ponto também essa árvore não atrapalha a circulação, né? Porque isso acontece muito, a gente está cansado de ver e de desviar de raiz de árvore, né? Mas aí isso aí entraria naquela área de obstáculos. Já seria lá atrás, em obstáculos. Porque é muito comum a árvore se tornar um obstáculo também. Então, Isso, então tem que só tomar cuidado na hora de enquadrar. Mas importante que aqui a gente está falando mais de sombreamento, né? E por fim? E por fim a segurança. Esse acho que é o nosso item menos objetivo para a gente medir. Mas de qualquer maneira a gente tentou aglutinar duas questões, que seria tanto a segurança de circulação quanto uma segurança de segurança pública, né? Uma sensação de se sentir, de se sentir seguro, né? Eu acho que é tão subjetivo, né? Eu acho que a única maneira de se resolver isso é você se perguntar se você se sente seguro naquele lugar. É óbvio que é subjetivo, mas um trânsito muito agressivo, um local com trânsito muito rápido, uns carros avançando e passando muito perto da calçada, fazem com que a gente se sinta agredido. E locais em que você se sinta com risco de ser assaltado, ou enfim, ou de sofrer alguma agressão, também é uma coisa que pesa. Então, e são fatores que vão fazer com que alguém, às vezes, para ir de um canto ao outro da cidade, que tem 500 metros, a pessoa pegue um carro ou pegue um transporte público só para não passar a pé naquele trecho perigoso. E aí a gente fala, enfim, do trânsito ser agressivo, de expulsar o pedestre pela rudeza. Pela velocidade. Um trecho com trânsito mais agressivo, aí depois uma velocidade média, assim, de 50 por hora, que já é menos agressivo, mas ainda é um pouco rápido. E já no local, a nota de referência 10 seria para um tráfego leve, com velocidade até 40 por hora, com ruas movimentadas, né, que significa uma sensação de segurança, comércio aberto, e aí acho que isso poderia configurar uma nota 10, né, de você não ter problema em estar ali, inclusive à noite, né. É um local que tenha fachadas ativas, com comércio, com gente conversando, um local que você se sinta acolhido e protegido pela comunidade, pela vida urbana. Se você entra numa rua que só tem muros dos dois lados e você não tem nenhuma porta, de fato, à noite você pode se sentir um pouco inseguro. Então, essa é um pouco a ideia. Aí o formulário ele meio que termina por aqui, mas de qualquer maneira eu queria só colocar mais um ponto que a gente passou, mas existem alguns problemas, algumas particularidades de locais, por exemplo, onde você não tem uma faixa de pedestre porque a travessia se dá por passarela. Então é uma questão assim que vai caber ao avaliador pesar. Aquela passarela ela tem qualidade? Aí eu acho que não vale zerar o critério, porque de alguma maneira você está dando segurança àquele pedestre, ainda que ele tenha que fazer uma passagem em outro nível. E aí, para isso... Você refere a passarela... Num local que tem passarela. Que não tem faixa de pedestre. Que não tem faixa de pedestre. Sim. Se ele não tem faixa de pedestre, ele não vai ter, provavelmente, um semáforo de pedestre. Sim. Então, nessas questões, quando você tem... Eu acho que aí cabe um pouco de bom senso do avaliador mesmo, de talvez não zerar aquele critério, porque... E o comentário ajuda. E o comentário ajuda, né? Eu passei por uma situação dessa fazendo uma avaliação. E é isso, gente, tudo bem. Você tem uma travessia segura, mas você tem uma travessia que já não é em nível. Então, assim, não seria 10, mas seria talvez 5, por exemplo. 6, né? Eu acho que seria alguma coisa assim. E às vezes a passarela também é mal cuidada, passa medo às pessoas têm medo de andar na passarela. Aí já dá para dar uma outra nota. Então essas tentar coisas, ponderar um pouco. E aí dá para anotar nas observações. Eu acho que o formulário tá... Eu acho que sim. Acho que podemos
tentar... Se tiverem algumas outras dúvidas, a gente tem o e-mail, que é o calçadasdobrasil@calcadas, né? Porque não tem o cedilha. @mobilize.org.br. A gente tem todos os vídeos de orientação e o formulário tá disponível para vocês olharem e podem entrar em contato com a gente. Além disso, eu falei com alguns avaliadores hoje sobre a possibilidade da gente criar um grupo no WhatsApp, e aí eu queria que, enfim, vocês se posicionassem favoravelmente ou não, apenas pra gente sanar dúvidas, porque elas vão surgir, e às vezes uma pessoa específica não está disponível para responder, mas aí a gente se ajuda em grupo. O que mais? As datas, né? Eu acho que assim, o grupo está criado até, né? Porque é um grupo com poucas pessoas ainda, mas se outras pessoas quiserem aderir, basta mandar um e-mail dizendo, olha, eu quero aderir ao grupo de discussão do Calçadas do Brasil e que nós te incluímos de forma que a gente possa ajudar o outro nas avaliações. Acho que você ia falar... A gente ia falar sobre as datas, né, na verdade, porque muitas pessoas perguntaram, quando é que começam as avaliações, né? Eu acho que a gente deveria concentrar essas avaliações no mês de março, para que a gente consiga fechar os resultados em abril. A gente trabalhar os resultados em abril. Então, eu acho que... eu fiz várias avaliações, elas não demoram muito. Na verdade, a primeira você acaba demorando um pouquinho mais até pegar o jeito. E as outras elas já são mais tranquilas. Então, assim, a gente está com um avaliador por cidade. E pelo menos um. A exceção, por enquanto, ainda de Boa Vista, que a gente não conseguiu Roraima, nenhuma pessoa ainda. Se alguém tiver um contato de alguém em Roraima, eu tentei falar com universidades, enfim, e não consegui ainda um retorno interessante. Se alguém tiver, acho que seria bom, porque é uma capital importante do país também. A gente poderia ter o mapa completo, seria muito bom. E aí a gente não tem... Algumas pessoas, quando que pode começar? Na verdade, as instruções estão disponíveis, já quem tiver, enfim... querendo começar já pode fazer as avaliações. É importante ver se tem... Eu vi que tem 2 pessoas aí falando, a Débora mandou uma mensagem para o Alessandro, que também é de Curitiba, e a gente pode colocar as pessoas das mesmas cidades em contato, para isso o grupo vai ser legal, porque aí a gente pode... né? Não, acho que é uma coisa que é legal. Esforços, eu acho. Em cidades onde você tem mais de um avaliador, é importante que as pessoas se conversem até para não haver redundâncias. Não que elas sejam sempre ruins. Às vezes 2 avaliações no mesmo lugar até podem dar um panorama mais completo desse lugar. Né? São 2 visões diferentes. Mas eu acho que é interessante conversar até para evitar isso, para que a gente possa se distribuir o trabalho e fazer de uma maneira mais leve, com mais tranquilidade. Eu acho que assim, acho que dá para começar desde já. O objetivo é terminar as avaliações até o final do mês de março. Nós temos aí uma meta de pelo menos 20 avaliações. Quando a gente fala 20 avaliações, é uma coisa para as cidades menores, as capitais menores, com uma área menor, uma área urbanizada menor, 20 avaliações talvez deem conta desse conjunto. Mas uma cidade como Salvador, como Rio de Janeiro, como Fortaleza, como Brasília, vamos lá, como Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, talvez não funcione. Manaus, enfim, aí você tem que ter um número um pouquinho maior dessas avaliações. Aí cabe, e aí nós estamos dando crédito às pessoas que estão participando, que as pessoas mesmas mapeiem a cidade e indiquem quais são os locais e quantos locais serão. E aí estabeleçam uma meta. Se não der tempo, se não der para fazer nesse período, e for necessário estender um pouquinho mais em abril, eu acho que é plenamente justificável para que a avaliação seja adequada e completa da cidade. Mas é isso, a gente está quase completando uma hora aqui de transmissão, então algumas pessoas têm dúvidas. É importante assim, a meta é fazer essas avaliações, claro que tem um certo nível de subjetividade, mas o importante é chegar a um resultado, aí nós vamos fazer um certo ruído na imprensa, vamos levar os governantes, levar as fotografias, levar as notas, fazer um ranking nacional, inclusive, disso tudo, e isso para sensibilizar realmente as pessoas, as autoridades, a população, que depois, inclusive, poderá participar também como voluntário, completando essa avaliação de uma maneira mais capilar, em todas, não apenas nas capitais, mas em outras cidades. Aliás, existem cidades que não são capitais, como é o caso de Campinas, aqui em São Paulo, que vai participar. Já temos e na verdade, a Janira assim, de Campinas. A gente quer fechar
A gente está falando caminhabilidade nas cidades brasileiras, a gente quer fechar um primeiro número com capitais, mas depois a intenção, na verdade, é a gente abrir para público para que outras pessoas, outros colaboradores de cidades do interior, eles possam também inserir avaliações e a gente acabar incrementando aí esse resultado. Então, na verdade, a gente quer dar um retrato de como estão as cidades, né? De chamar a atenção do poder público, principalmente, para esse problema que assim, distancia um pouco as pessoas que necessitam caminhar, que a gente sabe que a maior parcela da população que caminha e que dificulta esse cotidiano. Então, que isso seja uma atividade prazerosa, que caminhar, que viver a cidade possa, enfim, dar mais prazer e que as pessoas tenham segurança também nesses locais. Acho que é mais ou menos isso. Então, acho que tem algumas perguntas, não? Vamos lá. Assim, alguém perguntando aqui se o vídeo vai ficar disponível. Vai ficar disponível, vai ficar porque disponível. Algumas pessoas não puderam assistir também e a gente, enfim, achou que esse era o momento da gente fazer, uma vez que a gente já tinha contatado os avaliadores, a gente queria já dar essa palavra primeiro para dar o start aí em quem quisesse começar, né? A Doriane, de Cuiabá, ela pergunta se será disponibilizada a lista dos alunos que foram selecionados por cidade. Podemos disponibilizar, sim, sem problema. Tem algumas pessoas, alguns professores que entraram em contato com a gente e falaram que orientaram seus alunos para que se inscrevessem. A gente, de qualquer maneira, enfim, por uma questão de verba, né, de recurso que o Mobilize, infelizmente, não tem. A gente, inclusive, fez uma campanha de financiamento coletivo para conseguir estar aqui juntando, né, todos esses avaliadores. Então, por isso, a gente não consegue chamar todo mundo. A gente teve um grande número de inscritos para fazer essas avaliações. E ainda que algumas pessoas não tenham essa ajuda de custo que a gente está oferecendo, a gente abriu para colaboradores voluntários também e a gente vai acabar dando certificado de participação no final para essas pessoas. Então, sim, tem professores que estão entrando em contato com a gente para colocar seus alunos para trabalhar para essa campanha, que é muito legal e que vai ajudar bastante. E aí a gente pode disponibilizar, assim, a lista dos alunos que se inscreveram, de pessoas por cidade. A Daniela está perguntando se alguém de Goiânia... tá perguntando... Eu acho que ela está perguntando alguém mais aqui, né? De Goiânia, sim. Porque a Daniele de Goiânia. Talvez tenha sido ela, sim. Possivelmente tenha mais alguém, sim, mas eu acho que não, Marcos. Não, Acho que não. Tem algumas cidades, algumas capitais que ficaram restritas a uma ou duas pessoas. Agora, talvez, Daniele, você possa fazer um agito aí e indicar algumas outras pessoas para ampliar essa redezinha na cidade. A Isabela, que eu acho que ela é de Salvador, ela falou que ela está perguntando, precisamos misturar 20 lugares, significam 20 bairros diferentes ou pode ser no bairro edifícios diferentes? A gente falou sobre isso um pouco no começo, que o legal seria não fazer todas as avaliações no mesmo lugar, porque você vai ter um retrato só daquele local. A gente está falando mais da cidade, então é legal ter uma diversidade de bairros também. Não que cada avaliação precise ser num bairro. Eu acho que essas avaliações estão atreladas a edifícios públicos. Em geral, eles são concentrados mais numa região da cidade. Mas eu acho que é legal, assim, pegar um hospital numa zona diferente, pegar o centro com alguns, tribunal e tal, pegar alguma escola pública, uma universidade. Eu acho que isso vai dar uma mistura um pouco de localização também. Terminais que é importante. De transporte. Terminais de transporte, o que mais que a gente colocou aí? Eu acho que tem... Centro esportivo, enfim. E mesmo uma área turística, por exemplo, que seja muito frequentada, que seja mantida pelo poder público, ela pode ser colocada na avaliação. O importante é que a avaliação ela seja representativa da cidade como um todo, não seja só uma região. Que seja mesmo, a gente consiga olhar a cidade... E a cidade consolidada, é importante dizer isso, ou seja, lugares que têm urbanização de pelo menos 20 anos. Não é um bairro novo que acabou de ser loteado agora, ou é uma ocupação que não tem calçada, não tem nada. Nós vamos avaliar, o critério é avaliar a cidade consolidada. Bem? O William está perguntando sobre a largura das calçadas. A avaliação do ITDP considera 1,5 m como largura mínima e admite que a faixa livre tem a capacidade de absorver um fluxo de tráfego de 25 pedestres por minuto, por metro de largura. Seria interessante fazer uma contagem de fluxo de alguns minutos para ter uma média? Nós discutimos isso, né, no período. A Meli Malatesta
que é a doutora na área de mobilidade a pé, ela sugeriu essa possibilidade de que se fizesse uma contagem durante um tempo para verificar o fluxo de pedestres. Nós consideramos que isso seria desejável, mas que isso complicaria a avaliação, principalmente pensando numa pessoa que não seja especializada na área. Se a pessoa que fizer a avaliação quiser anotar um dado sobre isso, ou seja, a largura da calçada e o número de pessoas que circulam ali naquele momento em que é feita a avaliação, isso pode ser interessante. Mas, assim, não é obrigatório. Assim, a gente está dando uma recomendação que se meça com treino, né? Na verdade, não é... A largura, sim. O ideal seria... Assim, o ideal, né? Vamos dizer assim, no mais criterioso, tecnicamente, seria avaliar em relação a fluxo de pedestres. Sim, mas isso foi uma discussão longa. Nós tínhamos isso como uma possibilidade, mas achamos melhor não fazer, porque isso dificultaria a avaliação, principalmente a avaliação quando ela for feita, quando ela passar a ser feita por pessoas leigas, pessoas da população como um todo. Então, mas é um indicador bom. Algumas calçadas aqui de São Paulo, por exemplo, elas em certos horários elas não conseguem conter o número total de pedestres. Os pedestres vazam para a rua e as calçadas tiveram que ser alargadas. Então, quando houver uma situação dessas, cabe colocar uma observação adicional, que isso pode nos ajudar a pensar o conjunto também. É importante colocar essas informações. A Isabela está perguntando de quantas horas será o certificado. Eu acho que 20 avaliações poderiam ser 20 horas. Eu não sei lhe dizer. Nós não pensamos nisso, Isabela. É uma boa pergunta. A gente precisa discutir ainda. Uma boa pergunta, mas não temos essa informação ainda não. O Alessandro colocou aqui um super comentário. Um texto que é uma verdadeira tese de mestrado aqui. Mas ele discute o que mesmo, eu não consigo enxergar. Bom, ele está perguntando... Ele está falando que tem o rigor, que acredita que estão imprecisos os critérios de escolha dos locais de estudo. E aí ele está falando para usar critérios socioeconômicos para escolhas de bairros e daí para escolhas de locais de avaliação. As UDHS são um instrumento muito legal. Depois, não sei se a escolha de equipamentos públicos seja suficiente. Não entendo que a resposta do poder público seja um balizador suficiente para essa escolha. Mas existem certos usos que chamam mais pedestres e estão sempre presentes nas cidades. Poderiam ser os PGTs. Por exemplo, depois da escolha do trecho. Os dados que vocês pedem são ligados a um ponto no espaço e não a um trecho. Então, na verdade, a gente falou sobre isso um pouco no começo. Vai ser difícil de responder essa pergunta agora. Acho que a gente vai ter que conversar mais por e-mail ou por telefone, né? Eu queria comentar, Alessandro. Nós discutimos isso quando nós fizemos a outra avaliação. Nós pegamos, examinamos o conjunto da via totalmente e demos uma média para essa via. Desta vez nós decidimos optar por essas áreas que estão próximas, que estão sob responsabilidade do poder público. É uma questão política mesmo, uma questão de advocacy, de como é que nós vamos pressionar o poder público, né? Como é que nós vamos sensibilizar a população. Então, talvez, do nosso ponto de vista, é mais importante ter um volume de dados, mesmo que esses dados não sejam absolutamente precisos e representativos da cidade, mas que eles sejam, eles sirvam como um elemento um argumento para mobilizar a população e mobilizar o poder público, do que propriamente uma coisa de chegar a um registro limitado. Agora, eu queria citar um exemplo que, por exemplo, um terminal de transportes, talvez o caminho até chegar, não a calçada na frente desse terminal, mas o caminho para se chegar até esse terminal de um ponto de ônibus ou de uma estação de metrô, o caminho desse terminal até um hospital, isso seja importante. Em alguns casos, na avaliação que nós fizemos o ano passado, os experimentais, o que a gente fez foi traçar um roteiro no mapa mesmo, definir uma rota entre um ponto e outro e estabelecer uma nota para essa rota toda. Aí em cada cidade, em cada local, a gente vai ter que chegar a essa, digamos, a qual é a solução, qual é o critério mais adequado. Tem um nível de subjetividade? Tem um nível de subjetividade. Não é absolutamente científico? Não é absolutamente científico. E, na verdade, acho que é importante a gente
relembrar um pouco do resultado da primeira campanha, né? O que aconteceu com esses resultados, onde eles pararam na mídia e que tipo de resposta algumas cidades deram. Que eu acho que isso é positivo falar um pouco, né? No comecinho nós falamos isso. Na verdade, a ideia é assim, é mostrar, quer dizer, mostrar aquilo que todo mundo sabe, mas mostrar de uma maneira mais quantitativa, pedindo ainda então... que com suas fragilidades, né? A gente sabe que não tem um critério científico de fato assim, tão a fundo desenhado, a gente não está usando instrumentação para isso, né? Sim. Então, tem uma, digamos, um nível de subjetividade. O nosso objetivo não é chegar a um registro científico do perfil da cidade, de caminhabilidade das cidades, mas é tentar chegar a uma fotografia que nos permita uma ação política para mudar esse quadro, estimular que as pessoas andem mais, que as pessoas tenham mais facilidade para circular a pé nas cidades. A Isabela fez uma outra pergunta mais burocrática aqui. Na verdade, a gente já mandou um e-mail de confirmação. Burocrática? Sim. Porque ela está perguntando se a gente vai mandar um e-mail de confirmação de quem está inscrito. Eu já mandei, acho que para você, e você inclusive já completou os dados. Algumas pessoas que eu já reafirmei já completou os dados, já enviaram dados e tal. Então, isso está confirmado. Tem outra questão de ajuda de custo que a gente pode mandar um e-mail com maiores informações depois de quando isso vai ser realizado, né? Isso tem que falar com o departamento financeiro. Administrativo, do mobilista. Calma, pessoal. Acho que a questão é assim, primeiro nós comunicamos, quer dizer, as pessoas receberam comunicações de que foram escolhidas, foram selecionadas entre as várias que se candidataram. Elas devem responder positivamente, completando a inscrição. Se não fizerem isso, nós vamos considerar que elas se desinteressaram e vamos chamar uma outra pessoa. Quer dizer, existem algumas pessoas que estão pré-selecionadas, vamos chamar outras pessoas que ocuparão esse lugar. Então é importante que as pessoas, até agora, até sexta-feira, até amanhã, mas complementem isso. Eu acho que já praticamente... Acho que todo mundo respondeu. Tá. E aí mais uma questão do William que fala que seria interessante fazer as avaliações nos horários de pico para ter noção das condições mais intensas. É legal, a gente inclusive pergunta o horário da avaliação para a gente conseguir também entender como que aquela sensação, né, de caminhabilidade ali foi medida, né, vamos dizer assim, porque faz diferença, claro, à noite, de manhã, à tarde, em horários de picos e entre picos. Se for possível fazer no horário de pico, ou da manhã, na hora do almoço ou no final da tarde, é o ideal. Vamos dizer que seria o mais... Seria o mais... É um momento crítico. Né? Crítico, um momento mais crítico. Mas assim, é importante, portanto, anotar o horário da avaliação, de forma que fique claro se está num horário de grande movimento ou não. E, se for o caso, colocar uma observação lá, dizendo, olha, o horário de pico aqui não é ao meio-dia, é às 3 da tarde, por algum motivo X lá, o horário que sai todo mundo do hospital, por exemplo. Enfim, existem muitos casos, muitas variáveis aí, e acho que é possível colocar isso no formulário, nos comentários. É isso aí, gente. Acho que... todas as perguntas já foram respondidas? Acho que sim. É que essas foram vindo por último. Tá. Eu acho que pro Alessandro a gente fala, mas... O Alessandro a gente entra em contato entrar em contato porque teve uma longa discussão, uma discussão que durou 2 anos, envolvendo várias organizações, envolvendo a pesquisa de várias metodologias de avaliação de caminhabilidade. E nós fomos filtrando até chegar, digamos assim, ao mínimo necessário, aquilo que era necessário para chegar. Na verdade, assim, o produto final do relatório, ele chegou numa tentativa de conseguir avaliações com avaliadores voluntários. Sim. E por isso que ele tem um tamanho que ele não é muito extenso. Porque a gente falou, bom, eu acho que vale a pena a gente conseguir enxugar um pouco, mas conseguir maior adesão de avaliações. Sim. Então é uma questão mais também nesse sentido. Mas eu acho que é isso. Você tem mais algum comentário a fazer? Eu acho que não. Eu agradeço a todos que participaram e espero que os comentários, as dúvidas que persistam, possam ser enviadas depois por e-mail ou através desse grupo de WhatsApp que está sendo criado. Nós poderemos responder, eventualmente nós poderemos colocar algumas das pessoas especialistas que trabalharam conosco na elaboração do trabalho para responder alguma questão ou eventualmente para corrigir alguma coisa que tenha
tenha que ser corrigida, mas eu, a princípio, agradeço e espero que a gente consiga sacudir, mexer com esse assunto e, de fato, fazer com que as autoridades repensem a maneira como tratam as pessoas que caminham nas cidades. Quando a gente fala de estimular a caminhabilidade, nós estamos falando o quê? De fazer com que trajetos como trajetos de 2 quilômetros, que aqui em São Paulo, 40% das saídas de carro em São Paulo percorrem distâncias de 2 quilômetros, que isso possa ser feito a pé, desde que se dê uma condição boa de segurança, de conforto, de dignidade, né, para quem caminha. Então esse é o objetivo principal. Claro que nós temos certeza que nós não vamos conseguir transformar, revolucionar a condição de caminhabilidade das cidades brasileiras com a campanha, mas é mais uma tentativa de reunir informação e sensibilizar as autoridades para que elas repensem como tem trabalhado. Para que isso entre na agenda política e de governo dessas capitais, né? Nos programas, que seja... Até porque existe extensa legislação, existem inúmeros manuais e normas e tal sobre o assunto e que são rigorosamente ignoradas pelas autoridades. Então, precisamos fazer com que as autoridades cumpram as leis que existem no país. Só uma última dúvida que o William perguntou, se para entrar nesse grupo de discussão eles devem mandar um e-mail. Na verdade, todos os avaliadores a gente vai colocar lá automaticamente e alguns colaboradores que já estavam com a gente nas etapas anteriores também vão estar lá. E aí, assim, enfim, quem mais tiver interesse, que não estiver nesse grupo até a semana que vem, aí sim, pode mandar um e-mail e a gente vai incluindo aí. Sim. A ideia é que seja um grupo estritamente para tratar dos assuntos do Calçadas, né? Eu até estou alertando todo mundo para que a gente não tenha, né, aquele grupo que, enfim, dê mais trabalho do que ajude. Mas é isso. E vamos nos ajudar, vamos trocando, contamos aí com todos, aí esperamos que vocês consigam avançar nisso e certamente existe até a perspectiva de que após a avaliação de calçadas, a gente, junto com algumas organizações de cicloativistas do país, a gente consiga fazer uma avaliação dos cerca de 3.400 quilômetros de ciclovias já existentes nas capitais brasileiras. É uma ideia que surgiu nessa discussão. Talvez esse ano a gente faça ainda. Passo. Porque provavelmente tudo isso vai ser apresentado em setembro, né, deste ano, durante a Semana da Mobilidade, durante o mês da mobilidade, em eventos que vão acontecer em alguns locais. Não sabemos ainda, depende de patrocínios que a gente vai obter. Nós estamos buscando novos patrocínios para conseguir realizar eventos em outras cidades e mostrar o que está acontecendo no país inteiro. Então, obrigado a vocês. Valeu, e gente. Falamos adiante. Aí foi um prazer conversar com vocês, mesmo sem poder ouvir a voz de vocês. Mas obrigado pelas colaborações e perguntas. Tchau. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau.